Na semana passada a gente falou um pouco sobre a cosmogonia grega, um pouco sobre os mitos gregos. Bem, nós hoje vamos continuar falando sobre o mundo grego, mas nós vamos avançar um pouquinho mais além do pensamento grego e chegar nos pré-socráticos. Foram os primeiros filósofos ali no mundo grego a trazer uma outra perspectiva de como que são as coisas, como elas funcionam e como que é a vida e como que a vida foi formada, a origem da vida, de onde ela parte. Então, vamos refletir um pouco mais sobre a cosmovisão. Bem, então nós vimos na aula passada que a construção da sociedade grega, ela se dava muito em função dos deuses, muito em função das cosmogonias que os gregos criaram por meio dos mitos. O mito era muito importante. Inclusive a palavra mito, ela hoje tem essa concepção de ser uma historinha, uma coisa não muito acreditável, não muito realística, mas mito tinha uma concepção mesmo de verdade. No mundo grego, o mito, o deus, ele não era questionado. Os deuses do Olimpo, eles não eram questionados, porque aquilo que era a convicção mítica para eles era uma convicção real, genuína, inquestionável. Então os deuses, eles estão acima dos homens. Para o grego, os deuses estando acima dos homens, era impossível questionar a existência dos deuses. Era impossível questionar a autenticidade desses deuses. Mas aí vem uma turminha chamada de pré-socráticas, ou também chamadas de filósofos naturalistas, filósofos que, a partir da natureza, da observação da natureza, começaram então a trazer significado a por que a chuva cai, por que determinada estação do ano, momento do ano, o sol é mais quente, por que a gente planta as nossas colheitas em uma determinada época, por que existe o eclipse. Qual é a origem de todos esses fenômenos? Esses pré-socráticos, então, eles rompem um pouco com a ideia dos deuses e buscam na própria natureza dar resposta para algumas coisas acerca da vida. É claro que tem o seguinte, precisamos guardar isso. Os pré-socráticos, eles não rompem com a ideia dos deuses de uma forma abrupta. Eles não trocam simplesmente a perspectiva, a compreensão de que agora nós somos filósofos, nós agora somos filo, mas sofia, amamos o conhecimento, a sabedoria e vamos abandonar os deuses gregos, vamos deixar de lado toda essa ideia e essas historinhas. Não há um rompimento em troca de uma verdade absoluta, pautada em uma lógica, em uma racionalidade. Isso se dá gradativamente. Nós bem sabemos que toda a história, cada sociedade dentro da história, ela reflete o momento em que ela está vivendo. Uma sociedade, ela não é outra coisa senão um reflexo da própria história. Bom, nós sabemos que uma sociedade, ela é reflexo do momento histórico que ela vive. E os gregos estavam vivendo um outro momento. Já não acreditavam piamente nos deuses, mas não se desvincularam deles de uma forma abrupta. Não trocaram de consciência assim rapidamente a ponto de abandonar os mitos e se devotarem então somente à lógica, à racionalidade, ao conhecimento. Essa mudança, ela foi gradativa. Eles não se abraçaram à argumentação da verdade, ao amor, ao a filosofia. Eles não amaram a verdade e a sabedoria assim do nada e a ponto de deixar a ideia dos deuses para o lado. Não, de alguma forma essa ideia mítica, esse mundo fantasioso, esse mundo de mistérios ainda permeava a vida dos gregos, no mundo grego. E isso faz parte, até certo ponto,
ainda da construção do pensamento. Reforçando, esse rompimento ele não foi completo, porque vale salientar o seguinte: a filosofia ela não tem o argumento da verdade, e os filósofos naturalistas ou pré-socráticos, eles não estão preocupados em ter a argumentação da verdade. Eles apenas têm o argumento para tentar explicar determinadas coisas. É claro que eles estão em busca de uma verdade, é claro que eles estão em busca de um autoconhecimento. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou? Essa é a grande pergunta que é feita pelos filósofos pré-socráticos. E sim, pré-socráticos. Sócrates é muito importante na história da estruturação do pensamento dos filósofos gregos. Tanto é que ele divide antes e depois. Enquanto que nós temos os pré-socráticos ou os filósofos naturalistas tentando olhar a natureza e a partir da natureza trazer alguma explicação, por que os raios caem juntamente com os trovões, se dissipam nos céus, caem na terra, por que isso acontece, por que a chuva cai. Se antes eles tinham uma explicação que ligava a algum mito, é Urano que está mandando chuva, é Zeus que está mandando os seus raios. Se antes eles explicavam a vida dessa forma, agora eles passam a trazer outras explicações e começam também a relacionar esses elementos da natureza com a origem da própria natureza. Então alguns vão designar que o homem existe, as coisas no mundo existem e que tudo é água, ou que tudo é fogo, ou que tudo é vento. Através dos elementos, através da natureza, os pré-socráticos então tentavam tirar respostas para a própria vida. Tentavam explicar o porquê das coisas como elas são, o porquê das coisas ocorrerem desta ou daquela forma, simplesmente pela observação, pela contemplação. Eles olhavam e de alguma forma, através dessa observação, eles tentavam então dar um entendimento, uma explicação que se aproxima um pouco mais de um método científico, deixando um pouco mais os mitos de lado. Mas o rompimento, guarda isso, não foi total, não foi deliberadamente distante, não foi um distanciamento deliberado. Então vamos lá. Se no período dos mitos havia as poesias líricas, se havia as epopeias, temos aí as obras de Hesíodo e Homero que tratavam sobre os deuses e que dava sempre a atribuição ao deus como sendo alguém realmente de grandeza e de soberania e de força. Agora, nesse período dos pré-socráticos, o homem ele vai entrar um pouco em proeminência. E então, a partir de uma humanização dos deuses, os pré-socráticos começam então a trazer uma ideia: por que as coisas ocorrem dessa forma? Por que chove? De que nós somos feitos? Ou mesmo, por que existe catástrofes naturais? Então eles começam a relacionar essas perguntas e tentar trazer respostas. Outros aspectos que eles começam a estudar nesse período são os aspectos biológicos. Então a filosofia, a biologia ou mesmo a astronomia, elas crescem juntamente com a filosofia. O filósofo ele era uma mente pensante e, sendo um filósofo, ele não tinha a sua linha de conhecimento apenas concentrada em uma área. Ele sabia matemática, ele sabia sobre biologia, ele buscava o conhecimento, e filosofia nada mais é do que amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Nós muitas das vezes somos tentados a fazer pouco caso da filosofia, principalmente quando nós olhamos para cosmovisões como as dos gregos, que de modo tão fantástico como já vimos anteriormente tentam explicar a vida.
a gente tende muitas das vezes a desprezar e achar que isso era uma estupidez ou uma ignorância tamanha. Mesmo se olharmos para outros filósofos ou outros povos, talvez olhemos alguns pensamentos e digamos, nossa, que pensamento mais prematuro e irracional ou pouco lógico para a origem das coisas. Os indianos que falavam que o mundo era sustentado por um elefante que estava sobre 4 tartarugas. E talvez você diga, nossa, mas que irracional, que ilógico isso. Mas se você tentar interpretar o pensamento a partir da cultura, a partir do tempo e da cultura onde esse povo está inserido, talvez você comece a entender um pouco mais o que eles estavam fazendo e a sabedoria que existe por trás disso. Porque para eles o maior animal que existia era o elefante. Então eles sabiam da grandeza do mundo e ao atribuir um elefante sustentando o mundo sobre as costas, eles estão dando essa característica de grandeza e força, que algo muito grande só pode ser sustentado por uma outra coisa tão grande quanto. E mesmo o fato dele estar sobre tartarugas é que elas, mesmo sendo pequenas, aparentemente pequenas ou não tão velozes, ela é um animal de grande força e dando passos pequenos, mesmo com um elefante em suas costas, elas vão causar desequilíbrio, que seria aí talvez os tremores, balanço. Então sempre existe atrás de um pensamento dos filósofos uma análise que vem da observação e de alguma forma a atribuição do porquê que essas coisas ocorrem ou existem, ligadas de algum modo àquilo que está ao alcance, aquilo que minha mente e os meus olhos conseguem contemplar. Então eu pego tudo isso e tento dar uma resposta. Eu tento de alguma forma trazer um esclarecimento de por que as coisas são desse modo, por que elas são então dessa. Então, se o mundo grego era organizado pelos mitos até então, nós vamos agora traçar um outro pensamento que se distancia de certa forma um pouco dos mitos. E nós vamos falar primeiro sobre um homem chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele afirmava que tudo é água, ou tudo era água. Tudo é composto de água. E a água serve como a unidade do arquê, como a unidade básica de todas as coisas. Antes de você despachar Tales e falar que, nossa, que absurdo, que loucura, ou dar qualquer um outro adjetivo a ele, é importante perceber que Tales ele contribuiu bastante para a sociedade que temos hoje. Ele foi um homem que mediu a pirâmide através da sombra da pirâmide, que desenvolveu instrumentos de navegação e que mesmo vivendo em uma época onde não havia tanta tecnologia, fez a previsão de um eclipse. Então Tales, ele é considerado de certa forma aí como o pai do pensamento filosófico, talvez por justamente ter em seu histórico realmente uma cooperação grandiosa para o pensamento filosófico. Em 28 de maio de 585, Tales ele faz essa previsão de que haveria um eclipse na Terra. Tales ele percebeu que todas as coisas, sobre todas as coisas que ele observou neste mundo, apresenta-se em tamanhos e formas e cores incontáveis e que todas se mostram em um de 3 estados possíveis. E para ele esses estados são os estados líquidos, gasosos
e o estado sólido. Então Tales acreditava que o arquê, que a origem de todas as coisas, seria então a água. É claro que sabemos que a água ela existe de forma líquida, também de forma gasosa quando ela evapora, e também sólida quando ela se torna gelada. O fato de que não podemos viver muito tempo sem água também reforçou essa compreensão de Tales, sabendo que todos os animais, todos os seres viventes de alguma forma precisam desse elemento chamado de H2O pela química, e ele é realmente de suma importância, imprescindível para a sobrevivência do nosso planeta e de todos os seres viventes neste planeta. Tales também contribuiu com o pensamento sobre o movimento. Ele explica então a origem da movimentação diante da noção da lei de inércia, que vai dar bases aí mais para frente para Aristóteles falar sobre o motor não movido, lançando então estruturas, bases para que a filosofia mais à frente se tornasse ainda mais complexa e rica. O importante nos pré-socráticos é que, lembre-se, eles estão olhando a natureza e trazendo explicação para a natureza. Eles não vão entrar nas questões subjetivas do homem, da sua essência ou dos seus pensamentos e sentimentos, coisa que após Sócrates, de Sócrates em diante, nós vamos perceber na filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles já tratam dessa questão mais ligada ao homem, dos sentimentos e dos anseios do homem. Mas aqui, nos pré-socráticos, eles estavam olhando a natureza especificamente e, através da natureza, tentavam compreender as coisas. Outro pré-socrático importante foi Pitágoras, que era matemático. Para Pitágoras e seus seguidores, a matemática era algo pertinente ao homem, era algo da alma do homem, ligado à essência do homem. Eles tinham a música em alta consideração por causa do seu valor terapêutico, por causa do valor terapêutico para a própria alma. E nós sabemos que, de certa forma, a música ela é recheada de marcação, ela tem tempo, tem pausa, tem melodia. Quem é dessa área da música aí vai entender bem e poderá confirmar que, de fato, existe muito de matemática na música. Os pitagóricos também aplicaram a matemática à astronomia. Então, se era muito comum do homem grego olhar o cosmo, olhar as estrelas, o céu, e de alguma forma tentar imaginar e trazer alguma compreensão do mundo em que ele está inserido, agora os pitagóricos usam a matemática para a astronomia e buscam a harmonia das esferas, no esforço de descobrir e de prever movimentos de corpos celestes. Então, o grego pré-socrático pitagórico, ele passa a olhar para este mundo também aplicando a matemática e as atribuições matemáticas para trazer a interpretação deste planeta em que vivemos. Com isso, passa a haver uma sabedoria interessante no observar dos astros. É que os gregos então preocupam-se em manter as suas colheitas na época exata, no tempo exato. Então os calendários, que muitos deles se pautam em calendários lunares ou solar, eles se valendo da matemática e da astronomia numa perspectiva pitagórica, eles então preocupam-se em ter eles então preocupam-se em plantarem os seus mantimentos, plantar
as suas lavouras, na época os pitagóricos, então, eles lançam sobre a astronomia o pensamento matemático. E isso dá uma vantagem muito grande para os gregos, que ao observarem os astros, a movimentação do Sol, da Lua, e mesmo tendo agora a compreensão de calendário por observar os astros, então eles vão plantar, eles vão lançar sobre a terra as sementes no tempo exato, no momento mais propício, fazendo com que suas lavouras então agora atinjam o máximo possível, fazendo assim com que as suas lavouras então possam atingir, fazendo assim então com que as suas lavouras tenham sucesso. Um outro pré-socrático importante também para nós é Heráclito. Heráclito, que é chamado pai do existencialismo. Ele falava muito na mudança por meio do fogo. E também Heráclito, ele tem uma máxima muito usada no mundo filosófico, no pensamento filosófico, que é: não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, ou se banhar nas mesmas águas duas vezes. Se você coloca um pé no rio, na hora que você puser seu outro pé no rio, já terá fluído adiante e já não será o mesmo rio que estará te banhando. Ele já terá mudado. Suas margens, numa erosão imperceptível, terão mudado. E você mesmo também terá mudado. Você já não é o mesmo de alguns minutos atrás. Heráclito, ele via o fogo como elemento básico de todas as coisas, pois está sempre fluindo. Assim como o rio, o fogo, ele sempre flui. Havendo para este fogo matéria para se queimar, ele flui. O fogo tem de ser constantemente alimentado, mas ele também sempre está emitindo algo, que seria a fumaça, ou o calor, ou mesmo a cinza. Ele está sempre em atividade, em constante transformação. Então, o fogo para Heráclito era esse elemento do arquê, esse elemento inicial para a formação de todas as coisas. E para Heráclito, esse processo de mudança não era caótico, e ele era orquestrado de alguma forma pelos deuses. E esse movimento era um produto de uma razão universal, a qual Heráclito chamava de Logos. E essa palavra Logos, ela vai ter fundamental importância na cosmovisão cristã. Dentro do pensamento grego, Logos é de certa forma emprestado, é de certa forma tomada por João para dizer que Jesus, ele é o Logos, ele é o Verbo encarnado de Deus. Ele é o próprio Deus. Um outro pré-socrático muito interessante para nós também é o Parmênides. Parmênides, de certa forma, pode parecer um tanto quanto infantil, mas uma máxima dele é dizer que tudo o que é. Talvez você até ria. Nossa, mas precisou ser um filósofo para falar isso? Isso até uma criança poderia descrever. Você pode até realmente desfazer desse pensamento inicialmente de Parmênides, mas você se aprofundar neste pensamento, você vai entender que essa manifestação verbal, ela atrai realmente uma perspectiva muito interessante da vida. Tudo o que é. Isso me força a contemplar o ser em si. Isso me traz o benefício de obrigar minha mente a pensar nas coisas do próprio Deus. O Deus Criador. O que aparentemente era ridículo
se torna realmente algo vibrante quando nós pensamos no Deus que cria todas as coisas, trazendo o seu significado, trazendo todas as coisas à existência com o seu formato, com o seu princípio. E não pode ser e ser ao mesmo tempo. Ou seja, esse princípio de que tudo é o que é, tudo o que é, nos faz entender que as coisas não mudam no seu estado natural. Isso nos faz perceber que aquilo que está se tornando não pode estar sendo. Apenas aquilo que é. E nenhuma das coisas criadas por Deus, nenhuma das coisas chamadas à existência pelo nosso Senhor, pode variar em sua essência. Uma pedra não vai deixar de ser uma pedra e se tornar um cachorro. Um cachorro não vai mudar a sua essência e de algum modo se transformar em um macaco. E um macaco hominídeo, de algum modo, não consegue se transformar em um homem. Então, tudo o que é, permanece sendo. As coisas podem até de algum modo serem transformadas, mas elas não mudam a sua essência. É claro que uma madeira se torna pó ao ser lançada no fogo, mas aquela madeira não pode se tornar, porque ela tem o desejo, uma barra de ouro. Ela não tem elementos que a façam virar uma árvore novamente. Logo, esse pensamento de Parmênides, ele é muito fundamental para a nossa sociedade e delineia a compreensão de que as pessoas, por mais que tentem de alguma forma mudar a sua essência, que tentem de algum modo dar um novo significado à sua vida, elas permanecem sendo indivíduos, homens, criaturas feitas, criadas por Deus. Temos aí também a Anaximenes de Mileto. Lembrando que esses filósofos pré-socráticos são filósofos aí do século 6, 5, 6, 7 antes de Cristo. Ele fala sobre o vento ou o pneuma, o ar, como o elemento que determina a origem do universo. Então, para Anaximenes, o ar, o pneuma, é esse elemento. As coisas nascem do ar e a ele retorna quando se corrompem por diversos processos, como a rarefação e a condensação. O ar seria o princípio, ou mesmo tempo invisível e físico, intelectual e sensível. O sopro da respiração é idêntica com a vida em seu sentido mais amplo, e os cosmos seriam criados e mantidos por um movimento de respiração gigante. Então, Anaximenes de Mileto vê o ar então como esse grande elemento formador das coisas. Por isso que a gente não consegue viver sem o ar, sem a respiração. Então, é isso, meus irmãos. Essa é a cosmovisão desses homens. Eles estão olhando para a natureza e tentando dar explicação para as coisas que nos cercam. Eles estão olhando os fenômenos naturais e estão de algum modo tentando entender por que as coisas são dessa forma. Aí surge também Xenófanes, que é considerado o fundador. Aí surge também Xenófanes, que é um filósofo que tece ataques aos deuses gregos e já começa mais abertamente a tentar romper com essa ideia dos mitos.
E para ele, o princípio de todas as coisas seria um Deus único, eterno e corpóreo. Já começa então a trazer aí uma ideia deísta, de um único Deus, criador de todas as coisas. Para finalizar essa gama de filósofos pré-socráticos, vale a pena a gente falar sobre Empédocles. Empédocles, ele talvez é o filósofo que tenta unir um pouco as ideias dos seus antecessores, e ele traz a compreensão de que o mundo e que o arquê seria a junção de 4 elementos naturais. Esses elementos seriam água, ar, terra e fogo. Bem interessante. Empédocles pegou carona no que os filósofos antecessores a ele falaram. Então, meus amigos, a Grécia vai passando por profundas transformações em seu pensamento filosófico, em sua estrutura social. Começa a haver uma difusão de ideias e pensamento. Os gregos, eles irrompem de um pensamento teocêntrico ligado aos deuses e se volta a um pensamento mais antropocêntrico, partindo do homem. As líricas, os mitos, as epopeias, elas dão espaços a uma análise do sentimento do homem, a uma necessidade de explicar as coisas de uma forma mais racional. Então ocorre aí uma grande difusão de pensamento e de racionalidade. Os gregos passam a desenvolver poesia, teatro e homens com retórica, com conhecimento, como os pré-socráticos, passam então a terem público para ouvirem suas ideias, e suas ideias passam a ser debatidas na polis. A ideia de polis surge. Polis nada mais é do que uma cidade-estado autônoma, e nessas polis haviam que era chamado de ágora, que eram praças públicas, onde então os homens iam debater, conversar, dialogar sobre ideias. Então, o nosso Novo Testamento, ele é escrito em uma língua que a estrutura cultural desses homens, a estrutura social desses gregos, ela é muito bem fundamentada no desenvolvimento do pensamento. O mundo grego, ele se dá dessa forma, pensando. De alguma forma, o homem raciocinando e tentando de algum modo melhorar a sua vida, melhorar o seu plantio, melhorar a sua compreensão do mundo ao seu redor. Então, por isso que os pré-socráticos são tão importantes para nós, pois sabemos que ainda próximo a essa cultura, os cristãos do primeiro século ainda viveram muito da influência do mundo grego e viveram, de certa forma, debaixo de muitas dessas perspectivas filosóficas que eram constantemente discutidas entre os sábios da época, entre aqueles ditos eruditos, conhecedores, filósofos. Bom, irmãos, nós já falamos sobre os pré-socráticos e aprofundamos bastante o conhecimento já desse mundo grego. Vamos para uma parte na palavra de Deus. Lembrando que Heráclito, um dos filósofos que já tratamos, os pré-socráticos, ele falou sobre o Logos. Ele trouxe a concepção do Logos, do verbo, e para ele era
a unidade universal e eterna, onde de algum modo Heráclito acreditava que Deus, que essa força imanente, o Logos, como ele denominou, seria uma entidade eterna e universal. Não seria apenas o Deus do panteão grego, não seria apenas um Deus local, mas um ser universalizado. Essa ideia de Logos, ela vai ser muito difundida, muito abarcada e discutida. E no Novo Testamento nós temos uma ideia de Logos também mencionada por João, o que não é bem a mesma ideia que Heráclito, porque o mundo judaico, o mundo que João estava pensando, que era o mundo judaico, também tinha uma concepção aí na tradução para essa palavra Logos, e então nós assemelhamos que a concepção do que João estava querendo falar era dentro de uma perspectiva judaica. Então vamos ler primeiro o Evangelho de João, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, e diz assim: Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Até aqui a porção da palavra do Senhor. Bom, esses primeiros versos, eles são um dos versos mais lindos e profundos descrito em toda a palavra de Deus. Ele nos transporta ao início da criação, nos faz viajar de certa forma no tempo e no espaço da história humana. Ele nos revela como em nenhuma outra parte da Escritura que Jesus ele fez parte do processo da criação, ele fez parte da história da humanidade. E no verso 14, especificamente ainda desse mesmo texto de João 1, também há uma ênfase maior ainda sobre essa perspectiva, que diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse texto deixa claro que é Deus que é o Criador. E Deus sendo o Criador, o Deus a que esse texto se refere é a Cristo Jesus. Jesus, ele é o Criador juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Esse texto ele nos revela a relação entre o Pai, entre o Filho, e mostra que nós podemos andar na luz e ter vida eterna quando aceitamos aquele que é a maior revelação do Pai para o homem. E esse é Jesus Cristo. Se no Gênesis nós vemos a narrativa, no princípio, Gênesis 1, começa com a criação do universo e prossegue até a criação do homem, no capítulo 1, verso 27, no capítulo 2, no verso 22 ao 23, o relato em João 1 relembra justamente esse momento da criação do homem. Ele nos revela a eternidade, enfatizando que antes da criação, desde o universo material, o Verbo, o Logos, o Verbo já existia. Jesus já existia. A palavra já existia antes de tudo, antes de todas as coisas fossem feitas. A palavra já existia. O Verbo já existia. O substantivo palavra significa aquilo que é falado,
discurso ou pregação. Na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o aramaico, esse vocábulo é traduzido por Deus. Tem a conotação de Deus, esse vocábulo. Já o termo grego logos, que consta no texto da Septuaginta, que é um texto antigo, para o uso, era usado nos círculos intelectuais gregos para expressar a força imaterial que rege todo o universo, como nós já bem falamos que Heráclito então determinou essa compreensão de força imaterial que rege o universo. O verbo aqui é a expressão ou a manifestação de um Deus. Sem dúvida alguma, João está se referindo a Jesus como esse verbo e dizendo que ele é a maior manifestação de Deus ao homem. E ele já existia antes mesmo de haver matéria. Enquanto que os pré-socráticos estavam tentando atribuir alguma veracidade da existência ou da formação, o arquê da humanidade, o elemento da formação da humanidade, do planeta, nós sabemos e descobrimos que este arquê, este logos, esse ser, é Deus. E na pessoa de Jesus, todas as coisas foram formadas, todas as coisas vieram à existência, e ele não precisou de matéria para trazer à existência. Não existia uma pré-matéria, simplesmente pelo poder da anunciação da sua palavra, simplesmente no Fiat Lux, simplesmente na ordenação de Deus, todas as coisas vieram a existir. Por isso ele é Logos. E João usa essa terminologia justamente para enfatizar que Jesus ele já estava lá desde o princípio e que todas as coisas foram criadas por meio dele. O universo ele não é infinito. Existe essa máxima aí determinando que o universo é infinito, mas até mesmo o universo só existe pelo poder da anunciação de Deus. Passou uma moto. Vamos lá. O universo só existe graças à anunciação de Deus para que o universo venha a existir. Logo, a única coisa que é infinita para nós é Cristo, é Deus, é a pessoa da Trindade. Esse tem infinitude plenamente, mas o universo não. O universo ele veio também chamado a existir. Ele também tem limite, mas o nosso Criador não. E ele cria tudo sem precisar de uma pré-matéria ou de uma matéria pré-existente. Não precisou de água, não precisou de fogo, não precisou de vento, não precisou de nada. Deus trouxe à existência todas as coisas, simplesmente pelo poder da anunciação da sua palavra. Por isso que João sabiamente chama ele de Logos, de palavra, de arquê de Deus. Ele é Deus. E ele nos chama, ele nos convida a brilhar. E nesse texto que acabamos de ler, entendemos que na verdade nós somos como a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Cristo brilha, Deus brilha, seria esse astro maior. E nós apenas refletimos a luz de seu brilho para o mundo. Na nossa cosmovisão entendemos que Cristo estava presente. Ele é parte atuante. Ele é o Logos de Deus na criação. Ele faz, executa e
e é fundamental em todo o processo da criação. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Sem a atuação do Logos. Seu corpo, meu irmão, tem por volta de mais de 102 trilhões de metros de fita de DNA. E você é obra do Criador. Você é feitura de Deus. Você não veio a existir por uma casualidade. Você não existe por causa de uma explosão cósmica. Você não existe porque o seu corpo tem mais de 70% a 80% de líquido de água. Você não existe porque a matéria ela se transforma e de algum modo você veio a ser formado e você é matéria e voltará a essa matéria. Você existe, você é formado porque Deus planejou que você viesse a existir. Por isso, em nossa cosmovisão cristã, entendemos que, ainda que de modo superficial, quando os pré-socráticos tentaram de alguma forma significar o Deus que cria as coisas a partir de alguma matéria física, nós sabemos que esse Logos, esse Deus, na verdade, ele é quem cria a própria matéria, sem nem precisar de uma antimatéria. Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. Por isso, louvemos ao nosso Deus, adoremos o seu santo nome, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Logos de Deus. Esse ser que Heráclito não soube descrever adequadamente como uma entidade universal, ele é universal, ele é eterno e o próprio universo está contido nele, porque ele é infinito. Que Deus nos abençoe.